noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Para nós aqui é um motivo de alegria estar neste momento recebendo essa oportunidade do Senhor para buscar a Deus e falar de sua bendita palavra. Deus abençoe a vossa vida, a vossa família, que está conosco neste culto de ensino da palavra nessa noite de terça-feira. O Senhor Jesus tem uma poderosa palavra de ensino aos nossos corações. Tome a sua Bíblia, já deixa ela aí, para a gente, juntamente com os irmãos, acompanhar alguns versículos da palavra de Deus, porque é uma palavra edificante, toda palavra é edificante e abençoada, mas é uma palavra que irá nos ensinar muito neste presente século que estamos atravessando. Vamos fazer uma oração onde você está, deixa as coisas um pouquinho de lado e vamos falar com Deus. Vamos buscar a presença do Senhor e na sequência o Jonathan vai estar louvando a Deus. Você pode louvar também aí na sua casa e após o louvor falar da palavra de Deus. Já podem deixar a palavra de Deus aberta em Romanos capítulo de número 8 e versículo 18. Amém? Deixa a Bíblia aberta em Romanos, capítulo 8, verso de número 18. É esse texto que nós vamos trabalhar nessa noite de ensinamento da palavra de Deus. Ore a Deus comigo, o Deus Todo-Poderoso. Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, em cuja presença estamos reunidos, alegres, porque estamos em Sua presença. Nesta noite, Senhor, queremos prestar o nosso culto ao Senhor. Culto com entendimento, entendemos que é uma noite onde estaremos aprendendo de Sua palavra e queremos render toda a honra e glória ao Seu nome, o Seu nome que é poderoso, o Seu nome que é grande, o Seu nome que é digno de toda a honra, de toda a glória e também toda a adoração. Espírito Santo, abençoa as nossas vidas aqui, aonde estamos prestando esse serviço, ó Deus, ao Senhor, à Sua igreja e os Teus filhos que estão em casa para ouvir a palavra. Pai, se há algum impedimento neste momento, Senhor, que manifestou durante o dia, impedindo o Teu filho, a Tua filha, alguém que está ouvindo a Sua palavra, seja repreendido já em nome de Jesus, e que todos tenhamos a oportunidade de enaltecer e glorificar o Senhor. Pai, no nome de Jesus, seja conosco, fala aos nossos corações. A Ti seja a honra, a glória e também o louvor. Vamos louvar o Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor.
Deus, glória a Deus. Amém, amém, meus queridos irmãos. Vamos à palavra do Senhor nesta oportunidade que Deus nos concede, né? Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 18. É um texto muito profundo que Paulo escreveu aos irmãos, à igreja que estava em Roma. Romanos capítulo 8, versículo 18, a tradução internacional, a NVI, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Leiamos novamente. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que está em nós, com a glória que em nós será revelada. É como se Paulo colocasse em uma balança tanto o sofrimento como a glória, e nessa balança a gente notaria que o peso da glória que será revelada em nós é muito maior do que o sofrimento, meus irmãos. O texto proposto pelo apóstolo Paulo aqui aos Romanos tem o propósito de quê? De encorajar. Paulo estava querendo ensinar algumas coisas. Quando a gente para tentar para a palavra de Deus e perguntar: Espírito Santo, por que Paulo escrevera, por que Espírito Santo tu inspirou Paulo a escrever esse texto? O propósito era encorajar os irmãos da época, né? Escrevendo que as aflições daquele tempo não dava para eles comparar. Paulo está querendo dizer, por mais que seja grande o sofrimento de vocês, mas não dá para se comparar com a glória que está por vir. O propósito aqui central desse texto não era para que os irmãos daquela época pudessem diferenciar a glória do sofrimento. Não era exclusivamente isso. O que Paulo está querendo dizer é que a glória que seria revelada é inevitável, passasse o que passasse, né? Sofrimento, dificuldade, perseguição, mas era certeza a glória que seria revelada. Porém, Paulo também está querendo dizer que o sofrimento também seria inevitável. Partindo para esse texto, quero abordar, e vamos trabalhar dentro de matemática, anote aí na sua Bíblia, no rascunho, firmeza e fidelidade diante do sofrimento. Essas duas coisas a gente tem que ter. Primeiro, firmeza, porque o sofrimento ele bate. Então nós temos que ser firme diante do sofrimento. E outra, a fidelidade. Não basta ser firme, mas nós temos que ser fiel. A grande tentação contra a vida desses crentes, para que eles voltassem e negassem e desistissem de seguir o Senhor Jesus na época, principalmente no primeiro, segundo século e por aí vai, a grande tentação era o sofrimento, as perseguições que eles estavam passando naquele momento por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. O sofrimento era intenso. Por que não dizer no primeiro século? Por que não dizer na época do imperador Nero, que segundo alguns historiadores diz que faltou madeira para fazer cruz, de tamanho número de cristãos que foram crucificados, foram mortos naquela época. Então o sofrimento foi muito grande, que nós não somos capazes de imaginar e nem deduzir. É o sofrimento desses discípulos, desses irmãos do primeiro século, ele serve então como parâmetro para nós, a igreja atual, para aqueles que andam na luz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, dizendo lá, no versículo 9, diz assim, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.
Então Pedro também está instruindo alguns cristãos judeus que haviam se convertido, dizendo: o sofrimento e a perseguição que vocês estão passando, tem todo mundo, muitos irmãos também passando. Então vocês precisam resistir firme na fé. Então, diante do sofrimento, nós devemos estar o quê? Primeiro, firmes, guarde aí, firmes, e segundo, ser fiel, porque a tentação é muito grande. Tem gente que aguenta grandes impactos, mas quando chega na questão da fidelidade, acaba caindo a tentação e voltando, negando a fé. Então o sofrimento era a grande tentação que sufocava aqueles irmãos, porque se eles negassem a fé, voltassem, desistissem, sofrimento então deixaria de existir, mas permaneceram firmes. Então hoje nós vamos falar sobre firmeza e fidelidade diante do sofrimento. Primeiro, marca aí, os primeiros cristãos viam o sofrimento como honra a Deus. Como? Sim, os primeiros cristãos, eles viam o sofrimento como honra a Deus e bênção de Deus. Que loucura é essa? Imagina, sofrimento, eu ver o sofrimento como honra, como bênção de Deus. Sim, eles honravam a Deus. A partir do momento que eles não negavam a Jesus e diziam: eu vou até o fim, eles morriam, eram crucificados, mortos. Alguns cristãos eram feitos de lamparinas para clarear, iluminar os grandes jardins de Nero na época. Então eles honravam, a morte deles era honra a Deus, o sofrimento deles era uma honra a Deus. Então o sofrimento traz isso para a gente. Por vezes sofremos, e esse sofrimento, por causa do nome de Cristo, glorifica o nome do Senhor. Há um hino muito profundo que hoje a gente já não ouve mais, né? Faz muito tempo que a gente não ouve mais, uma canção muito linda que diz assim, ó: graças te dou pelo sofrimento, pelas lágrimas, sonho que falhou, pela cruz, pela dor, pela aflição. Você já deu graça, meu irmão, e você que está aí me ouvindo? Você já deu graça? Eu te glorifico pelo sofrimento, Pai. Muito obrigado. Senhor, eu te dou graça pelas lágrimas. Senhor, muito obrigado, eu te dou graça porque o sonho falhou. Senhor, eu te dou graças pela dor e pela aflição. Muita gente já não faz mais isso, a gente não aceita, mas o sofrimento faz parte sim da caminhada cristã. Se não, vejamos, após a morte do imperador Domiciano, esse imperador que deportou o apóstolo João para a ilha de Patmos, e após a morte dele, no ano 98 depois de Cristo, assume o poder então, já no finalzinho do primeiro século, já chegando no segundo século, assume o poder do imperador Trajano. Ele adotou uma nova política em Roma, dizendo que eles não se preocuparia mais em gastar dinheiro. Ele diz: para que a gente vai gastar dinheiro do Estado para perseguir os cristãos, enquanto a gente poderia fazer outras coisas melhores, coisas atraentes? Então a gente não vai perseguir. Porém, a igreja viveu um momento de relativa paz naquela época, mas não parou literalmente. E as perseguições, a partir do decreto do imperador Trajano, ele decretou que as perseguições ali, as mortes, passariam a acontecer a partir de denúncias. Se pegasse algum cristão glorificando a Jesus, servindo a Jesus, esse cristão era denunciado e levado ao imperador ao julgamento, para ser julgado. E quando esses irmãos chegavam até ali diante dos soldados romanos para ser julgado por denúncia, e pediria para esse irmão, para que ele negasse a sua fé, negasse Deus, negasse Jesus. Da maioria das vezes, aqueles que eram firmes e fiéis, eles não negavam, e por causa disso muitos eram mortos, martirizados. Eram mortos, porque eles não negavam a fé. E o sofrimento ele continua. Por exemplo, no ano 107 depois de Cristo, o bispo de Antioquia, Inácio,
entre o ano 68 e o ano 100, ele foi entregue às autoridades para ser martirizado. Porém, um pouco antes da sua morte, ele diz: meu amor está crucificado, sou trigo de Deus, e os dentes dessas feras hão de moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de trigo. E ele foi lançado às feras. Outro exemplo foi o de Policarpo, o bispo de Esmirna, que foi entregue às autoridades para que ele negasse o nome de Jesus, e ele não negou o nome do Senhor. E antes dele morrer, ele diz: eu sirvo há 86 anos Jesus, e ele nunca me fez mal algum. Jamais eu vou blasfemar contra o meu rei que me salvou. E ele foi queimado vivo diante de uma grande multidão por simplesmente não negar a sua fé, não negar Jesus. A igreja, meus irmãos, no começo ela passou por grande perseguição e sofrimento, e o sangue desses irmãos foram como sementes do evangelho, semente, e por causa deles nós estamos aqui. Por causa da fidelidade e a firmeza desses irmãos, nós estamos aqui. E agora nós, a igreja contemporânea, e agora? O grande problema, infelizmente, é que a igreja contemporânea ela construiu uma teologia antibíblica, onde é proibido sofrer. A gente não pode sofrer, é uma teologia onde não há espaço mais para o sofrimento, uma teologia só de bênção, uma teologia só de vitória, uma teologia em que nós devemos andar em tapetes aveludados, avermelhados, uma teologia de campanhas, uma teologia de milagres. Sabemos sim que o nosso Deus é poderoso, mas o sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã. Eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração quando eu estava preparando o sermão do culto de ensino nesta noite. Será que nós cristãos suportaríamos o sofrimento e a perseguição que os nossos irmãos do primeiro século passaram? Será que nós cristãos hoje, como se Jesus chegasse em nós e dissesse: igreja atual, vocês vão sofrer e padecer, e o corpo, o sangue de vocês serão como semente para futuras gerações? Será, irmãos, que nós suportaria? Será que a gente não negaria a fé? E vai chegar um momento aonde que nós iremos decidir a Cristo, mesmo seguindo a Cristo. Foi o que aconteceu com esses nossos irmãos do primeiro, segundo século em diante. Foi isso que aconteceu. Eles decidiram a Cristo, mesmo seguindo a Cristo. Vai chegar um momento, não é esse momento que a gente está passando, vai chegar momentos piores, em que o sofrimento vai ser tão grande, a perseguição, e de repente vamos ser chamados e colocados para decidir a Cristo, mesmo seguindo Ele. Será que a gente não vai negar a fé? E vai ser nessa hora que nós seremos provados, em que verdadeiramente Cristo saberá que nós somos realmente aquilo que nós falamos. Eu amo Jesus, eu sirvo Jesus. Vai chegar um momento que nós seremos colocados à prova. Então fiquemos firmes diante das dificuldades, do sofrimento e do problema. Então, em primeiro lugar, o sofrimento para os cristãos do primeiro século, eles viam o sofrimento como honra a Deus e glorificação a Deus, e como nós hoje, a igreja contemporânea, vê o sofrimento. Em segundo lugar, o sofrimento também, a Bíblia mostra que ele atinge a todos, Há um texto muito claro na Bíblia, Eclesiastes, de Salomão, no capítulo 9, versículo 2, se você quiser anotar, muito lindo esse versículo, diz assim: que tudo sucede igualmente, a todos o mesmo sucede ao justo e também ao ímpio, ou ao perverso, algumas traduções dizem.
Então, o que está posto diante de nós é uma realidade de sofrimento. Ela faz parte da nossa condição humana. Sendo assim, irmãos, nós temos que entender que o justo sofre, o ímpio também sofre. Não é pelo fato de crermos em Cristo, o justo crê em Deus, que ele não vai sofrer. O justo, ele fica enfermo, o ímpio também fica enfermo. O ímpio perde, o justo também perde. O ímpio perde emprego, o justo também perde emprego. Então, as circunstâncias da vida mostram que todos nós sofremos. Só alguém como o livro de Eclesiastes de Salomão para ensinar essas lições diárias, que todos nós sofremos. Então, o sofrimento na ótica humana, ele acaba atingindo a todos, acaba atingindo a todos. E nós devemos ser muito sábios diante do sofrimento, ficar firme e fiéis, e ser muito sábios para distinguir os sofrimentos, porque existem aquelas lutas adquiridas, porque tem crentes que são verdadeiros caçadores de lutas, caça-luta dia após dia, são aqueles que não são vigilantes, são aqueles que não são prudentes, não são sábios. Quer algum exemplo? Por exemplo, contendas. Às vezes acaba entrando em uma contenda, às vezes acaba gastando mais do que ganha, depois acaba olhando para cima e dizendo: Jesus, o que está acontecendo com a minha vida financeira? Estou sofrendo. Por que está sofrendo? Por falta de sabedoria, acabou caçando. Existem outros cristãos que são murmuradores de plantão, ele murmura por tudo. Primeiro ele queria uma casa grande, aí Deus permitiu, foi lá, comprou, agora a casa está grande demais. Primeiro eu queria um carro assim, 2.0, 3.0, agora o carro está bebendo demais, Então é uma murmuração, sofrimento que as pessoas mesmo acabam caçando. Daí o que acontece? Por falta de sabedoria e entendimento, não entender a questão, acaba intitulando esse sofrimento ao diabo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: existem pessoas que reclamam tanto que o diabo nem chega perto dessa pessoa, porque se ele chegar, essa pessoa vai arrumar problema para ele, então ele nem chega perto. Então a gente precisa ter entendimento, no contexto que nós estamos passando, todos estão sendo atingidos, de fato, todos. Há um texto aqui de 2 Timóteo, se quiser anotar, anote aí, versículo 12 do capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: de fato, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, há de padecer, há de sofrer perseguição. Então o sofrimento é para todos, faz parte da nossa caminhada cristã. Escute isso, vou ler para os irmãos. De acordo com os pais da igreja, não devemos orar pedindo alívio do fardo, mas rogar por ombros mais forte. E eu repito o que Paulo diz: a aflição desse momento, desse tempo, desse presente, não dá para se comparar com o peso da glória que há de ser revelada. Fica firme diante do sofrimento. Outros sim, o sofrimento são pedagógicos, isso é, a gente aprende, nós aprendemos. Claro que tem muita gente que não consegue aprender no sofrimento, tem gente que não consegue aprender nos desertos da vida, não consegue aprender. Então, diante do contexto que nós estamos passando hoje, nós devemos sim não ficar murmurando, reclamando da vida, mas tirar alguma lição de tudo isso. Por quê? Por incrível que pareça, as maiores lições nós extrairmos em momentos de dor, por incrível que pareça. Olha que o sábio Salomão diz, Eclesiastes 7:2, anote aí, é melhor
ir em uma casa onde há luto do que numa casa onde há festa. É o destino de todos, né? O que nós devemos tirar disso daqui? Por exemplo, a pessoa que vai numa casa ali num funeral, etc., como queira, e justamente a pessoa que está sendo velada, ela morreu de acidente de trânsito. Você sai daquele funeral, se você andava sempre 120, você já vai andar mais devagarzinho, porque você tirou uma lição daquilo dali. Se você for num luto, onde a pessoa morreu de diabetes, por complicações, por não se alimentar muito bem, por obesidade, etc. e tal, a gente já sai dali no outro dia querendo comer só salada. Eu só vou comer salada, porque fulano, mas isso infelizmente, isso é 2, 3 dias, depois a gente, mas aquilo ali traz lição, por isso que ele diz, é melhor ir numa casa onde há luto, do que onde há festa, porque onde há festa, as pessoas não se preocupam com nada. Então os sofrimentos, eles são pedagógicos. Se você está sofrendo, de repente, por algum fator, pare, pense e tira alguma lição nisso daí. Então, o sofrimento, eles são pedagógicos em nossa vida. Spurgeon comenta esse versículo e ele declara: muito pouco se tem a aprender sem aflição. Interessante, né? Sem aflição, a gente não aprende nada. Então, por isso que nós passamos por aflições, e Cristo já disse em João 16:33, anote aí, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimos. Augusto Cury diz: ou o sofrimento nos constrói, ou ele nos destrói. O que o sofrimento está fazendo com você, meu irmão, minha irmã? Ele está construindo a tua vida ou está destruindo? O que esse sofrimento está fazendo na tua vida? Ou ele está construindo, ou ele está destruindo. A talhadeira do Evangelho, ela vem para esculpir em nós o caráter de Cristo. E esse esculpir é por meio de dores, de negação, de renúncia, de fugir do pecado. Então, essa talhadeira também do sofrimento que está batendo na tua vida, que está batendo na tua casa, essa talhadeira, ela quer construir, não destruir você. Então a gente precisa refletir: será que o sofrimento ele está construindo ou está destruindo nós outros? Para encerrar, há outro exemplo magnífico da pessoa de Jesus. Jesus, ele trabalha muito calmo, trabalhava calmamente com os discípulos, e por vezes, várias vezes, queria ensinar sobre fé. Sobre fé os discípulos. Olha que eles andavam com Jesus, estavam lá de Jesus, fisicamente, mas eram homens de pouca fé, não tinha muita fé. Olha o desafio. E Jesus queria que eles tivessem fé, tivessem essa convicção de fé, que curassem, que pregassem o Evangelho. E quando isso não acontecia, Cristo dizia: vamos dar uma volta. Colocava eles, chamava eles, subia em cima do barco e dizia: vamos atravessar do outro lado, lá no lago de Genezaré. E quando é interessante que alguns textos das tempestades que aconteceu, alguns textos dentro do Evangelho, vai dizer que a tempestade ela vem no meio, porque se a tempestade manifestasse no começo, dá tempo para pular do barco. E eu não quero tempestade. O que é tempestade? Então é no meio. No meio ninguém vai pular. É no meio que vinha a tempestade. Os ventos soprando naquelas colinas de Golã que cercavam o lago de Genezaré, e o barco ali no meio daquelas fortes, tempestuosas ondas, aquele clima terrível. Ele dizia: vamos morrer. Em alguma ocasião Cristo estava dormindo no barco. E eles corriam até Jesus, chacoalhava: o Senhor não se preocupa que perecemos, vamos morrer. E Jesus dizia: homens de pouca fé. Aí Jesus repreendia o vento. Então ele queria ensinar os seus discípulos. Isso mostra que o sofrimento ele tem poder de construir as nossas vidas.
nas nossas vidas, irmãos, nos tornar mais fortes. Não é subestimando a sua vida, mas se existisse hoje alguns cristãos ainda, que é quase que impossível, é só uma analogia do primeiro século, hoje, eles olhariam para nós e diziam para nós: a luta que vocês estão passando não dá para comparar com o que eu passei lá atrás, porque lá atrás ele foi construído naquele sofrimento, naquela luta. Ele olhava para a minha vida e ia sorrir. Você está reclamando disso? Você está murmurando disso? Porque ele vem forte, ele foi construído. E nós, irmãos, o sofrimento quer ensinar alguma coisa para nós. Continuando, outro ponto aqui do nosso sermão, o sofrimento, ele também nos deve tirar os nossos olhos da circunstância e olhar para dentro de si mesmo. Por quê? O sofrimento ele não é oriundo só de perseguição. O sofrimento ele não é oriundo só de circunstância. Há várias vertentes concernentes ao sofrimento. E aí nós devemos tirar os olhos da circunstância, olhar para nós e perguntar: por que eu estou sofrendo? Deixa eu lhe dar alguns exemplos desta questão de sofrimento. Primeiro, eu preciso refletir: será que eu estou sofrendo por causa do Evangelho? Se for, glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Anote em Marcos capítulo 13, versículo 13: e sereis odiados por amor do meu nome, e sereis odiados por todos, por amor ao meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar até o fim. Mas olha a balança: primeiro vem a perseguição, olha aí, vem o ódio, mas aquele que perseverar até o fim, a balança vai mudar e você vai ser salvo. Quanta gente não persevera, já desistiu? Começou, parou, de repente deu uma levantada, foi mais um pouco, parou de novo. Deus está dizendo para mim e para você: fiquemos firmes e fiéis diante do sofrimento. A salvação é para aquele que perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Então, se eu estou sofrendo por causa da glória de Deus, a primeira questão aí do aspecto em relação ao sofrimento, por causa da glória de Deus, por causa do Evangelho, glória a Deus. Olha o que diz Mateus 5,11. Olha que coisa tremenda. Bem-aventurados sois vós, isto é, feliz vocês são quando injuriarem e perseguirem e mentindo, falando mal contra vós por minha causa. Olha aí que sofrimento. Mas a gente não quer, muitos não querem. Quantos desistiram no meio da caminhada de Cristo por causa de sofrimento? O texto está dizendo: você é feliz, porque se você está sofrendo por causa do Evangelho, glória a Deus. Em segundo lugar, se eu estou sofrendo por consequência de escolhas erradas, o que eu devo fazer, pastor? Eu fiz uma consequência, eu fiz uma escolha errada, então veio o sofrimento. Já não é o sofrimento do Evangelho. Então não pode dizer, por exemplo, fiz uma coisa errada, estou sofrendo, então eu intitulo esse sofrimento ao Evangelho. Não dá para misturar as coisas. Davi, quando ele pecou, ele não estava sofrendo por causa de ser um rei escolhido por Deus, não. Quando ele pecou, ele estava sofrendo por causa de suas escolhas erradas. Então, se eu estou sofrendo por causa de escolhas erradas, o que eu devo fazer? Eu devo buscar em Deus a solução, porque Ele tem a solução. Em terceiro lugar, reflita aí, se eu estou sofrendo por causa dos ataques do maligno, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que orar e repreender ele. Olha Jesus no deserto, 40 dias sem comer, sem beber, em jejum, e o diabo foi lá tentar ele, sofrimento. Como Jesus venceu? Repreendeu ele pelo poder da palavra de Deus.
Então, meu irmão, não dá para bagunçar tudo. Eu pegar o sofrimento por escolhas erradas e intitular esse sofrimento ao Evangelho. Não posso. Não posso também pegar o sofrimento que o diabo está tentando contra a minha vida e intitular Evangelho. Não, cada coisa em seu lugar. Então, se eu estou sofrendo por ataque do maligno, eu vou para a oração, eu vou para o jejum, eu vou para o joelho, eu vou para a palavra, vou buscar um conselho, vou estar firme em Jesus. Se eu estou sofrendo agora por causa da circunstância que configura a nossa vida, o que eu devo fazer? Que não só a nossa vida, que é o caso atual, olha a circunstância que está configurando a sua vida e todo mundo. Pessoas que são milionárias, mas não conseguem fazer nada, comprar nada. Olha aí a situação. Grandes líderes de países que compõem os grandes países da Europa, grandes líderes estão passando por esse momento. Homens ricos, milionários, está configurando esse problema também atual, está configurando a vida de todos. O que eu devo fazer então diante disso? Devo agir com sabedoria e agir com prudência. Por exemplo, se trocar o cadeado do seu portão para você não sair, obedeça, crente, fique em casa, Você que tem a sua idade um pouco avançada, vigia. Você que está do lado dessa pessoa e com a idade um pouco avançada, com todo respeito, cutuca ele e fala: vigia, crente, você não pode sair, não. Tem que agir com prudência, porque esse problema é para todos. Está configurando a vida de todos. Aí, em quinto lugar, existe aqueles, se você não está sofrendo, pastor, não estou sofrendo, estou legal. Então, busca alguém que está sofrendo e reparta com ele o sofrimento. Brincadeira. Então, meus irmãos, devemos refletir, porque o sofrimento, então, aqui, ele nos leva a tirar os olhos da circunstância e olhar para dentro de nós, refletir. Aí eu começo a refletir: eu estou sofrendo por causa disso, então eu vou agir dessa forma. Se eu estou sofrendo por causa do Evangelho, glória a Deus. Se eu estou sofrendo por uma escolha errada, vou ver onde eu errei. Se eu estou sofrendo por perseguição do maligno, vou para o joelho. Se eu estou sofrendo pela circunstância que configura não só a minha vida, mas todo mundo, vou agir com sabedoria, prudência e orar para que Deus manifeste o seu poder. Há grandes exemplos na Bíblia. Eu vou adotar esse exemplo de sofrimento por consequências erradas, Sofrimento que vem através das nossas escolhas. Eu não tenho muito tempo, mas olha o exemplo de Ló. Quando houve uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, na época, em Gênesis, está registrado essa passagem bíblica, só vou dar uma pincelada rapidamente. E Abraão diz: Ló, meu sobrinho, a gente não pode discutir, não pode haver contenda entre nós, então você decide. Se você for para a direita, para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Abrão ficou na dele, porque quem conduzia a sua vida era Deus. Ló não. Ló já olhou por cima, então eu tenho a opção de escolha, eu vou escolher. Eu tenho a opção de escolha. E ele deu toda a campina assim, florida, bonita, é para lá que eu vou. E ele foi justamente para Sodoma e Gomorra, aonde houve aquela destruição. E a gente conhece a história, sabe que a sua esposa virou uma estátua de sal por escolhas erradas de um marido, cabeça de bagre. Deveria consultar o servo de Deus e ficar na presença de Deus. Por isso, meu irmão, as suas escolhas, meu irmão, minha irmã, dentro da sua casa é importantíssima, porque escolhas erradas no presente, sofrimentos e consequências no futuro, independente se somos cristãos, a gente vai pagar o preço. Olha a questão de Davi, xodó de Deus, segundo o coração de Deus, fez uma escolha errada e acabou pecando, e o sofrimento veio. Daí ele escreve os Salmos de número 51, quiser anotar e ler, é uma das mais belas orações. Dentre os 73 salmos que Davi escrevera, os Salmos de número 51 traz uma lição
magnífica, um homem de um coração sincero, arrependido e disposto a vencer aquele sofrimento que ele mesmo adquiriu. O que ele fez? Foi buscar em Deus o perdão do seu pecado. Então, meus irmãos, sofrimento vem mesmo. Olha que diz um texto de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim, em tudo somos atribulados. Olha aí, nós cristãos, sim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Olha aí, perseguidos, porém não desamparados, até abatidos, porém não destruídos. Glória a Deus. Portanto, eu quero enfatizar novamente: se você estiver sofrendo, reflita a sua vida. Olha que o sábio Sócrates dizia que uma vida sem análise, sem reflexão, ela não merece a ser vivida. Eu quero deixar bem claro que o sofrimento, ele faz a gente crescer, amadurecer e entender também que o sofrimento não é a ausência de Deus. Não podemos intitular o sofrimento como castigo de Deus. Não, se você está sofrendo, reflita, tira os olhos da circunstância, vê o motivo desse sofrimento e busca o seu Deus Todo-Poderoso. Outro sim, o sofrimento, ele nos aproxima de Deus. O sofrimento, quando a gente lê em Jó, capítulo 42, versículo de número 5, vamos lá, ainda dá tempo rapidamente aqui, olha lá o que diz Jó 42 e o versículo de número 5, abre lá, você que está acompanhando o estudo da palavra de Deus, olha o que ele diz lá, Jó 42, verso 5, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sofrimento aproxima de Deus. Claro que Jó, quando a gente lê o capítulo 1, a gente vê um homem íntegro, fiel, temente, e era reto diante de Deus e desviava do mal. Era um homem justo diante do Senhor. Mas esse sofrimento que ele passou, que nós conhecemos decora e salteado, aproximou ele mais de Deus, porque ele diz: eu conheci o Senhor por ouvir, os meus ouvidos ouviam, agora eu conheço o Senhor, eu consigo enxergar o Senhor, os meus olhos te veem. Então a gente tem que conhecer Deus, não é só por ouvido, nós devemos conhecer Deus também pela vista, pela visão. Senhor, eu te vejo, pela fé eu vejo o Senhor na minha vida, na minha casa. Ainda nos Salmos, olha lá, Salmos de número 73, vamos lá, vamos continuar lá, olha o ponto aí que nós estamos desencadeando no nosso estudo. Sofrimento aproxima nós de Deus. Salmo 73, 28, olha aqui diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor, para anunciar todas as tuas obras. É um salmo de Asaf, ele estava quase se desviando, ele chega a dizer nesse salmo que os meus pés quase escorregaram. Por quê? Por causa do sofrimento. Não olhava para dentro dele, ele olhava para a circunstância. Ele via que o ímpio prosperava, o filho do ímpio estudava nas melhores escolas, o ímpio tinha os melhores carros, as melhores casas, era próspero. Ele dizia: agora eu sou o teu servo, estou sofrendo. Quando ele tira os olhos de Deus e começa a olhar para a circunstância, então ele não olha para ele olha para a circunstância e também não olha para Deus. Ele diz: os meus pés quase escorregaram. Mas aqui no versículo 28 ele declara: eu aprendi, porque para mim bom é aproximar-me de Deus. Não devemos nos aproximar de Deus. Existem muitos cristãos, meus irmãos, como alguns discípulos, existem alguns cristãos que levam a sua vida espiritual meio relaxadamente, não alimenta ela com oração, com jejum, leitura da palavra, vive afastado ali da comunhão com Deus Todo-Poderoso, e
dias de bonança também, de fartura, dia de prosperidade, acaba se esquecendo de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma época que nunca se falou de Deus, nunca se ouviu tanto a palavra Deus na boca de pessoas que não são seus seguidores. Nunca se ouviu tanto como na época em que nós estamos vivendo, por causa dessa pandemia. Estão correndo para Deus, glória a Deus por isso. Mas infelizmente, depois que passar, eles vão deitar em suas maravilhosas camas, regaladamente, pouposamente, esquecerão de Deus, mas os seus escolhidos, os compromissados com eles, devem estar firmes a cada dia, Muitos estão voltando para Deus porque o problema bateu em sua porta, muitos, mas infelizmente muitos também, depois que passar, deixarão de clamar a esse Deus todo poderoso. Então o sofrimento, irmãos, ele é uma bênção em nossa vida, é uma bênção. Ele fez até parar esse ritmo frenético em que as pessoas estavam vivendo, que não tinha tempo para a família, não tinha tempo para os filhos. Hoje aquilo que não tinha está tendo de sobra, que é tempo. Então aproveitamos, você que me ouve, lembra que existe um Deus todo-poderoso e um Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. Em último lugar, o sofrimento, ele põe os nossos olhos na eternidade. Quantos minutos tem? Ele põe os nossos olhos na eternidade. Então vamos lá, estamos já concluindo aqui, irmãos. Glória a Deus. O sofrimento, ele põe os nossos olhos também aí na eternidade. Por isso que ele é de suma importância. Até porque os cristãos do primeiro século, eles sofreram, porque tinha essa convicção. Eles sofreram. Policarpo foi queimado vivo, né? O bispo de Antioquia, Inácio, foi lançado entre as feras. Os cristãos foram perseguidos e mortos, porque eles tinham uma convicção: eu sei que ele vive, e em breve eu estarei com ele. Então os olhos deles em meio ao sofrimento, e os nossos olhos em meio aos problemas e sofrimento, devem sempre estar diante da eternidade. Após acontecer aquele trágico acidente com um avião que estava com um time de Santa Catarina, o time de Chapecoense, né? Após aquele trágico acidente, começou a soltar-se na mídia uma fala do piloto dentro ali do avião, e uma das últimas falas dele foi essa: Jesus, vamos todos morrer. Então aquele sofrimento ali, de certa forma, aproximou ele de Jesus na sua fala. Foi isso que a mídia acabou postando. Temos também um exemplo real também em Atos capítulo 7, versículo 56, o primeiro mártir da igreja, o nosso irmão Estevão. Nosso irmão Estevão, em meio àquele sofrimento, ele leva os olhos para cima e vê os céus abertos. Porém, irmãos, aqui o meu tempo já está findando. Então, em último lugar, o sofrimento faz a gente tirar os olhos desse mundo e faz a gente olhar para cima. Fica firme e fiel diante do sofrimento, porque ele faz parte da caminhada cristã. Quem disse que seria fácil? Não é fácil, mas Jesus vem, e se você e eu, nós estivermos preparados, estaremos subindo, seremos arrebatados. Você que me ouve, de repente tu parou por algum motivo desse caminho, um sofrimento, que agora você entendeu que aquilo que você sofria foi por uma escolha sua, não por causa do Evangelho.
Foi por um ataque do diabo que você não entendeu. É a oportunidade de você voltar, é a oportunidade de você se render aos pés de Jesus e ficar firme, porque eu repito o que Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados, não dá para se comparar com a glória que em nós será revelada. Amados e queridos irmãos, ore a Deus aonde você está. Deus abençoe a sua vida poderosamente, a sua família. Guarde a palavra em vosso coração. Quero, debaixo da graça do Senhor e como servo de Deus, ministro do Senhor, ministrar uma oração sobre a sua vida, sobre a sua família neste momento. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, te louvamos e te glorificamos pela tua palavra, e que esta palavra esteja enraizada, escondida, guardada em cada coração. Quero pedir a tua bênção sobre esta casa agora, sobre esta família, que eles sejam alcançados pelo seu poder. Independente do problema que configura a vida dessa família agora, ajuda, Senhor, esta família a passar por esse problema, por esse sofrimento, que ela seja alcançada e tocada agora, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.